direcionamento, dizer para as irmãs que vocês estão lindas de vermelho, muito lindas, é uma cor que eu amo. A decoração, meu Deus do céu, que coisa mais linda, cada detalhe. Não somente isso, o esforço espiritual, para que hoje pudéssemos estar aqui para receber a graça e a misericórdia. Estou muito feliz de ver as nossas irmãs, a irmã Alessandra juntamente com a FEBRAC da sede, a nossa irmã Rosana, que é a minha intercessora da superintendência da regional de Botucatu, e estou muito grata de ver cada um de vocês aqui nessa noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O tema desse congresso hoje se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Mas eu gostaria de estar lendo 3, 4 e 5. Amém? Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Você que pode se colocar de pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor? Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, algumas versões escolheu, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Somente até aí. Amém? Você pode tomar o seu assento. O pastor Fabiano já intercedeu por minha vida e eu recebi essa palavra do Senhor nessa noite através dessa oração. É um tema muito maravilhoso que Deus entregou para vocês, para nós nessa noite. Nós somos filhos escolhidos para a salvação. E não somente isso, nós somos filhos escolhidos também para levarmos a salvação. Há um propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus nos escolheu, Deus nos separou para que eu e você recebêssemos essa graça, graça imerecida. Nós não éramos merecedores, mas Ele, através de Jesus Cristo, se fez por nós e entregou essa graça, essa salvação sobre as nossas vidas. É muito importante de ver, eu li um versículo antes, que fala, o apóstolo Paulo, ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Há bênçãos espirituais nos lugares celestiais para a minha vida e para a sua vida. Eu e você, nós somos filhos. Como nós lemos no texto do número 5, nós fomos adotados pelo nosso Deus. Nós somos filhos de Deus. E através de Jesus Cristo, há bênçãos estabelecidas para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos entender isso nessa noite. Porque certa feita Daniel orava pedindo uma resposta para Deus. E diante dessa resposta, a resposta ficou presa diante de hostes celestiais da maldade, em lugares celestiais. Mas houve um trabalhar de anjos do Senhor que guerrearam em favor, e a resposta que Daniel necessitava foi entregue. E que eu e você nessa noite nós possamos entender que o Senhor
louvores, através das ministrações, muitas vezes a dificuldade, o barco, a tempestade, como nós ouvimos através do louvor da nossa irmã Larissa, através da boca da nossa irmã Eliane, faz com que nós não enxerguemos Jesus, mas nós temos uma visão deturpada e achamos que é um fantasma. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer limpar o teu olho e o teu olho diante da situação dessa vida, para que nós possamos enxergar não um fantasma, mas que nós possamos entender que é Jesus vindo de encontro à minha vida e à sua vida, para determinar que essa tempestade, essa dificuldade se apazigue. Que eu e você nessa noite nós venhamos crer, porque há bênçãos celestiais a serem derramadas dos lugares celestiais para a minha vida e para a sua vida, e que você venha tomar posse no nome de Jesus. Deus nos elegeu, Ele nos escolheu. Eu e você, nós somos escolhidos do Senhor. E que privilégio, meu irmão e minha irmã. Nós vimos muitas religiões onde as pessoas buscam deuses, correm atrás de deuses, mas o nosso Deus é diferente. Ele nos escolheu, Ele veio atrás de nós primeiro, e nós precisamos valorizar o amor desse Deus. Nós precisamos valorizar o amor desse Deus para as nossas vidas, desde a fundação do mundo. O trabalhar desse Deus pela minha vida e pela sua vida é maravilhoso. Eu e você, nós conhecemos a passagem do filho pródigo, e nós vemos o amor do Pai, e o nosso Deus se compara a esse Pai, onde existem duas situações difíceis. Um filho que se debruçou para o pecado e quis a herança e saiu erroneamente, e um outro filho dentro da casa insatisfeito com atitudes do pai. Nós precisamos estar atentos a isso nessa noite. Nós precisamos estar atentos ao amor desse Pai, e nós precisamos tomar cuidado com as nossas condutas, cuidado com as nossas atitudes. Um filho escolheu pegar aquilo que era precioso, que o pai tinha entregado para ele, e saiu errante. E um outro filho estava dentro da casa do pai, insatisfeito com as atitudes do pai. Que eu e você, nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre as nossas vidas, e que nós possamos compreender o amor do Pai sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela não consegue descrever o amor de Deus. O apóstolo diz assim, que Ele nos amou de uma tal maneira, não tem como descrever o amor do Pai sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós não temos valorizado aquilo que o Pai tem entregado para a minha vida e para a sua vida. E nós temos olhado para o mundo e nós queremos nos satisfazer com situações do mundo. Ou muitas vezes nós estamos inconformados com algumas atitudes do Pai diante daqueles a qual Ele trabalha, a qual Ele restitui, a qual Ele age. Nós precisamos pedir para o Senhor nessa noite: trabalha sobre os nossos corações. O Senhor nos escolheu, e que nós possamos ser filhos obedientes diante da Tua presença, que nós possamos Te valorizar, Pai, que nós possamos Te valorizar, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Que amor é esse? Que
um outro filho que está dentro da casa vai de encontro para dizer assim: filho, tudo é teu. As bênçãos são tuas, filho. Olha, filho, para o meu amor. Olha para a minha graça. Olha para a minha misericórdia sobre as suas vidas, sobre a sua vida. Você tem tudo comigo, meu filho. Que nós possamos valorizar o nosso Pai nessa noite sobre as nossas vidas. E mais bonito que eu achei interessante, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor ou caridade, como algumas versões. Nós temos uma obrigação, algo que nós precisamos buscar diante da presença do nosso Deus: a santidade. Nós precisamos buscar a santidade. Buscar a santidade é um processo na vida do cristão. Nós precisamos buscar ser irrepreensíveis, porque somente com santidade e sendo irrepreensíveis nós vamos alcançar a vida eterna. E santidade, meu irmão, minha irmã, é algo que é de dentro. É um processo de dentro que ninguém enxerga. Muitas vezes nós temos situações, mas Jesus ele deixou um alerta. Existem muitos fariseus hipócritas que são como um sepulcro caiado. São belos por fora, mas por dentro estão mortos. São podres. E nós precisamos estar atentos a isso. A santidade é algo que vem de Deus. Eu até anotei algo muito importante que eu acho lindo. A santificação é o propósito do nosso Deus, alicerçada pela morte de Jesus em nosso favor e realizada pela operação do Espírito Santo em nossa alma através da palavra. Santificação é você e Deus. É você no teu interior, no teu particular. É oração, é jejum, é leitura da palavra, é se evitando do pecado, é cumprindo os princípios que o Senhor determina, cumprindo a sua justiça. Isso é um processo de santificação. E é isso que o Senhor, Ele quer sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele enxerga se nós estamos buscando ou não sermos santos, sermos santificados. É um processo interior. Ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e no versículo 20, no capítulo 6, versículo 19 e 20, você é um templo do Espírito Santo. O que você tem feito com esse templo? Como você tem cuidado do seu templo? Como você tem agido com o templo do Espírito Santo, que é responsabilidade sua? E que nessa noite nós possamos estar atentos a isso, porque a salvação se achegou sobre nós. E não somente isso, Deus quer que nós também sejamos santos para que nós venhamos alcançar vidas. Há mulheres, há famílias, há crianças, há idosos, há muitas jovens para serem alcançados através do testemunho da salvação, através da sua vida. Deus, Ele conta comigo e Ele conta com você. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você pisar a planta do seu pé, irrepreensível
É muito bonito de ver, né? O dicionário diz assim, ó, que não merece censura, não merece repreensão. Nós precisamos agir de tal forma que nós não podemos ser repreendidos diante do testemunho das pessoas. Aonde você trabalha, qual é o seu testemunho? Na igreja onde você congrega, diante da sua família, como você tem agido como testemunho de Deus? Você precisa ser irrepreensível. Eu não acho forma de repreender essa pessoa. É muito lindo de nós vermos o versículo de Jó, no capítulo 1, versículo 1. Deus fala com o próprio Satanás. Tem visto o meu servo Jó, homem reto e irrepreensível. Como tem andado a minha vida e a sua vida? Será que nós temos buscado a santidade e nós temos buscado ser irrepreensíveis? Porque somente dessa forma nós vamos alcançar as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E não somente isso, nós vamos alcançar a vida eterna. Se Deus trouxe esse tema da UFEBRAC no setor 2, é porque Ele está trabalhando e quer trabalhar sobre as nossas vidas. Porque Ele quer curar as nossas vidas, Ele quer curar a sua vida, Ele quer mudar a geração sua, Ele quer fazer diferente aonde você pisar a planta do seu pé. E que nessa noite eu e você, nós possamos buscar através do Espírito Santo essa graça, esse poder, e que nós possamos nos esforçar. Que virtude linda, minha querida, que você disse, diante de muitos jovens que não abrem mão de realizar os seus sonhos, estudando à noite, você abriu mão de estudar para fazer a obra de Deus, e as bênçãos espirituais nos lugares celestiais vão ser derramadas sobre a sua vida. Porque você optou em buscar a vontade do Senhor. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que você necessita, o alimento, a vestimenta, a provisão, aquilo que você vê na palavra que aconteceu, ou que você já vivenciou em alguns testemunhos, vai acontecer na tua vida. E se de alguma forma, como eu disse, há um travamento espiritual de demônios, Deus, Ele vai enviar anjos que pelejarão para trazer a resposta sobre a sua vida. Que você possa crer nessa palavra nessa noite. Que você possa entender que você é um filho, uma filha escolhida do Senhor para a salvação. E não somente isso, Deus, Ele quer te usar para que você leve a palavra dele aonde ele direcionar a tua vida. Todos os dias ele te dá uma oportunidade de vida e ele coloca um propósito, e você precisa olhar e dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho buscado a tua santidade. Eu tenho me esforçado em ser irrepreensível, aonde o Senhor me quer, para que eu possa ser usado da maneira que te agrada. E o Senhor, Ele vai te direcionar. Há muitos e muitos que estão precisando dessa salvação. Saia dessa paralisação. Saia desse olhar para a sua vida somente. Se levante como uma mulher, como um homem de Deus nessa noite, escolhido para um propósito, e se coloque à disposição do Senhor, porque cumprindo os propósitos de Deus, não somente isso, porque eu acho muito lindo de ver como o nosso Deus, Ele trabalha. Nada do que Ele tem
pede para nós, o que Ele entrega é muito maior, meu irmão. Ele pede algo para nós, mas o que Ele entrega para nós é muito maior. Nós não éramos dignos dessa salvação e nós temos essa salvação, e não somente isso, Ele tem preparado uma morada para a minha vida e para a sua vida, aonde o nosso choro, a nossa dor vai ser tirada, nossas lágrimas vão ser enxugadas. Então nós precisamos estar atentos a isso nessa noite. Se coloca na posição. Para de ficar murmurando. Para de ficar falando algumas coisas que não têm agradado o coração de Deus. Se levante, se coloque, porque buscar a santidade é um processo, é um esforço. Você precisa se esforçar. A carne, ela não quer orar. A carne, ela não quer jejuar, ela quer comer. A carne, ela muitas vezes não quer ir para a igreja, ela quer ficar deitada. Mas você precisa se esforçar e fortificar o teu espírito e se santificar na presença do Senhor, porque há grandes bênçãos espirituais dos lugares celestiais a ser derramadas sobre a sua vida, e não somente isso, através das suas mãos. O Senhor Jesus disse assim: olha, vai por todo mundo, pregue o Evangelho, e os sinais seguirão aos que creem. Há sinais a serem seguidos através do teu posicionamento. Aquilo que muitas vezes está travado na tua casa, na tua família, que não tem jeito, toma um posicionamento diante de Deus. Busca a santificação, busca viver em testemunho na presença de Deus, e você vai ver a mão do inimigo sair, que você vai ver as bênçãos do Senhor ser derramadas sobre a sua vida. Viva os princípios da palavra que a gente tem visto hoje. Eu tenho uma experiência. Muitas pessoas conhecem muito pouco da palavra. Cada vez mais as pessoas não estão buscando ter um devocional, ter um momento com o Senhor. Reclama para um, reclama para outro, mas não dobra o joelho e enfrenta essa guerra que necessita. Deus te escolheu. Arruma um canto na tua casa, põe um tapetinho lá e monta o seu quarto de guerra, o seu quarto de oração, e coloca as suas causas diante do Senhor. Muitas vezes Deus, Ele quer ouvir da tua boca. Você pergunta e fala: ai, ora por mim para isso, ora por mim para aquilo, ora por mim por aquilo outro. É importante sim, nós temos intercessões, mas muitas vezes Deus, Ele quer o teu particular, a confessar da sua boca as situações que muitas vezes você precisa ter um particular com Deus. Você precisa tirar essa insatisfação. Muitas vezes eu preciso contar, eu preciso me desabafar. Monta a tua cadeirinha ou o teu tapete e desabafa com o Senhor. Fala com o Senhor, porque muitas vezes o homem, a mulher, ele não vai trazer a causa. Ele vai te ouvir, vai interceder por você. Mas no particular, Deus, Ele vai agir de uma maneira que você nem imagina. Eu falo para vocês acerca de uma situação minha. Eu estava muito aflita diante de uma luta, de uma dificuldade. E eu falando para Deus assim: Senhor, nossa, eu preciso encontrar tal irmã, eu preciso falar para ela: olha, irmã, ora comigo. Na hora o Espírito Santo de Deus falou: vai lá no teu canto e dobra o teu joelho e fala comigo as suas dores, as suas necessidades. E aquilo que estava afligindo o meu coração, o Senhor trouxe paz e o Senhor trouxe a resposta que eu necessitava, que muitas vezes a bondade daquela irmã iria ouvir, iria interceder, mas talvez não traria uma solução como eu necessitaria. Mas eu fui no meu particular com o Senhor. Tenha particulares diários com o Senhor. Fale com o Senhor no teu particular todos os dias. Como a gente ouviu o testemunho da nossa irmã, priorize o Senhor, as
coisas do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo que nós estamos vendo o santo e o profano se misturando. Pessoas que se dizem que são de Deus, que cantam música do mundo. A mídia está pregando isso. Olha, pode uma pessoa ser de Jesus e cantar música sertaneja, cantar música do mundo. Não há mistura do santo e do profano. Um dia vão chegar diante de Jesus e falar para Jesus assim: olha, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu falei novas línguas. Jesus vai olhar e falar assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que nós possamos buscar nos apresentar aprovados como obreiros diante da presença do Senhor, para que nós possamos alcançar a graça dele sobre as nossas vidas. Ele nos dá bênçãos nesse tempo. Ele derrama, Ele nos dá resposta, Ele nos dá socorro. Tem coisas que são processos de Deus, como José. Processos que muitas vezes nós não entendemos o agir imediato do Senhor sobre as nossas vidas. Tem coisas que o Senhor Ele demora tempo para trabalhar. Nós não entendemos o processo da borboleta, mas a borboleta no final ela tem um porquê que ela precisou passar por casulo. José não entendia o processo dele, diante de ser vendido pelos irmãos, diante de passar em tudo que ele tocava a mão, abençoado, prosperava, mas nunca dava certo. Mas lá na frente, Deus mostrou o porquê da realização do processo. E nós precisamos entender, se você tem andado em obediência, se você tem andado em santidade, se você tem buscado ser irrepreensível, e muitas vezes existem nãos, existem situações de porta fechada, existem situações que têm causado dores na sua vida. Entenda que é um processo do Senhor sobre a sua vida. Lá na frente, você vai entender. Porque muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos e nós precisamos falar: Senhor, nos ajuda, nos direciona. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muitas vezes nós estamos numa escuridão, mas aí a palavra do Senhor vem e ela traz luz e nós caminhamos mais um passo, às vezes 2, às vezes caminhamos 1 quilômetro, às vezes estamos parados novamente, aí a palavra vem e é assim o processo do Senhor. José achou que assim que ele tivesse revelado os sonhos daqueles homens, ele ia ser imediatamente lembrado e tirado da prisão. Mas ainda havia um processo de Deus sobre a vida dele. Porque talvez se ele saísse dali, ele não alcançaria o que Deus tinha para ele. Ainda há processos do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que nós venhamos entender isso, os nãos de Deus sobre as nossas vidas. Porque lá na frente nós vamos entender que não era para a gente sair daquele momento, daquele processo. Mas lá na frente tinha algo maior a ser revelado. E a troca do Senhor é um revestimento de uma roupa diferente e um andar na carruagem. Porque o nosso Deus, Ele é assim sobre as nossas vidas. Que eu e você nós possamos entender isso do Senhor. Irmãos, é tão bom ser dependente de Deus. É tão bom ser dependente de Deus como uma criança, por mais que a gente tenha uma mentalidade de adulto, mas nessa questão de ser dependente do Senhor é tão bom. Eu amo ser dependente do Senhor. Eu amo caminhar na dependência do Senhor. E que eu e você nós possamos ser assim.
Que nós possamos ser dependentes de Deus, como esse texto. Olha, esse texto ele é rico. Se a gente for falar dele, essa revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, em meio a uma luta que ele estava vivendo, ele estava preso. Ele estava preso em amor a Cristo. Nós não vivemos isso nesse tempo. Nós não vivemos tamanhas dificuldades como os nossos irmãos do passado, como muitos irmãos mais antigos aqui, desbravadores da obra, viveram dificuldades. Hoje nós estamos vivendo um tempo melhor. Temos dificuldades, mas nós temos privilégios maiores da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos valorizar a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Eu não combinei com a nossa cantora, mas eu gostaria que, se possível, a amada irmã cantasse um louvor. E eu gostaria de fazer algo diferente aqui, que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de chamar os pastores que representam esse setor 2. Gostaria, se possível, chamar eles aqui na frente. Eu gostaria de chamar as líderes da UFEBRAC, que representam o setor 2. Se possível, os pastores estejam aqui, né? As líderes da UFEBRAC. Eu gostaria de chamar as irmãs da UFEBRAC. E eu gostaria de chamar a minha querida irmã Rosana, que ela é minha intercessora. E no meu coração, assim, nós vamos interceder por esse setor 2. Nós vamos interceder por essa UFEBRAC do setor 2. Nós vamos orar. E eu gostaria de chamar a minha querida irmã Rosana, e a nossa querida irmã vai estar adorando ao Senhor, e você vai começar a orar ao Senhor, interceder ao Senhor. Nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui em gratidão ao Senhor, mas nós estamos aqui também para clamar ao Senhor, para que as bênçãos espirituais nos lugares celestiais sejam liberadas para as nossas vidas. E nós vamos orar para que o Senhor trabalhe na santificação e nos ajude a ser irrepreensíveis. E depois que a nossa cantora cantar, e no direcionamento que Deus colocar no coração dela, eu vou estar passando para a nossa irmã Rosana, que vai estar intercedendo por esse setor 2 da UFEBRAC. E eu gostaria também que os pastores orassem em posição de mão pelas irmãs e na representatividade depois, para que Deus abençoasse essa UFEBRAC do setor 2.